Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Irmãos, nessa terceira frase de Jesus na cruz, dois novos personagens nos chamam a atenção. Nas pregações anteriores, vimos os soldados, os governantes, os malfeitores como figuras presentes na crucificação de Jesus. Mas o evangelista João, meus irmãos, relata o momento em que Jesus convida a Maria, sua mãe, e o discípulo amado João para dizer primeiro a Maria: mulher, eis aí teu filho, e depois a João: eis aí a tua mãe. Meus irmãos, quando nós lemos os relatos da vida de Jesus, e aqui de uma maneira bem especial o relato da crucificação, geralmente queremos que o texto nos dê uma pequena visão sobre aqueles momentos comoventes finais, como as pessoas ao redor de Jesus reagiram àquele momento tão cruel. Mas o Evangelho de João nos dá pouco ou quase nada, meus irmãos, a respeito. Ainda assim, talvez procuramos encontrar um momento de grande afeto, de grande emoção, especialmente aqui nessa terceira frase de Jesus na cruz. Quando ele enxerga a tristeza e a agonia de Maria e cuida de sua mãe em face à sua própria morte. Mas aqui vamos observar um outro aspecto importante, um outro ponto importante nessa frase de Jesus. Para isso, meus irmãos, vamos refletir o que o próprio Evangelho de João, lá no início, lá no capítulo 2, quando ele nos conta a respeito de uma conversa entre mãe e filho. Em João capítulo 2 está registrada a história onde Jesus e sua mãe são convidados a participarem de um casamento lá em Caná da Galileia. O vinho do anfitrião da festa acaba e Maria se volta para o seu filho, sabendo que ele poderia talvez ajudar, mas a resposta de Jesus nos choca, é uma resposta fria e distante. Ele diz a Maria: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Acontece, meus irmãos, que aqui no capítulo 19, a hora de Jesus chegou. Certamente o afeto e a compaixão de Jesus por sua mãe se expressarão aqui nesses momentos finais. Aquela era a hora final de Jesus. E mesmo assim acho que os nossos ouvidos ficam um pouco chocados e até desapontados quando lemos essa terceira frase de Jesus na cruz. Nós percebemos que Jesus parece abrir mão do seu vínculo familiar com Maria, entregando sua mãe ao discípulo amado. Muitas pessoas argumentam que culturalmente foi de fato um grande ato de compaixão e afeto por sua mãe. E embora isso possa ser verdade, é claro que Jesus, meus irmãos, sentiu compaixão por Maria e cuidou dela no momento de tristeza, assim como cuida de nós. Seria interessante levantar um outro aspecto na reflexão sobre esta frase. O que nós temos, meus irmãos, nessa terceira frase de Jesus na cruz, não é um simples fato de preocupação entre um filho para com a sua mãe. O que nós temos neste momento, com o Salvador do mundo sofrendo toda a agonia da cruz, é o início da igreja. Jesus está formando uma nova família de pessoas. E se nós olharmos direitinho os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles também nos dão dicas sobre isso. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, quando Jesus estava em casa com os seus discípulos, a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora da casa, e alguém chega a Jesus e diz: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. E Jesus responde: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então Jesus estende as suas mãos para os seus discípulos e diz: eis a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mais adiante, meus irmãos, no capítulo 19 de Mateus, Jesus anuncia que aqueles que desejam ser os seus discípulos devem deixar tudo para segui-lo, até mesmo família. Jesus diz o seguinte: e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E agora, meus irmãos, na cruz, tudo isso começa. Aqueles que são atraídos para a cruz, que creem em Jesus,
Ele nos une como um novo povo que se relaciona de uma nova maneira, como uma família. Aqui na cruz, meus irmãos, Jesus une a sua igreja. Muitas vezes nós pensamos nos eventos da Sexta-feira Santa como um dia em que Jesus morreu por mim. E isso sim é verdadeiro e deve ser compreendido, mas isso é apenas uma parte da história. A morte de Jesus não é apenas pelo seu amor por mim, mas pelo seu amor a todos aquele a quem Ele escolheu para fazer parte do seu povo. E assim, meus irmãos, no exato momento da morte de Jesus, nós vemos o nascimento de um novo povo, uma nova família. Uma nova família cujo vínculo entre si é mais profundo do que qualquer família até então. É a família de Deus, reunindo pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas e que estão ligadas umas às outras pela fé e no amor no Cristo que se entregou por nós. Jesus olha para sua mãe e olha para o discípulo amado e ele vê a igreja. É claro, meus irmãos, que no momento de sua morte, Jesus age com compaixão para com a sua família, mas não apenas com a sua antiga família que vai sim sofrer pela sua morte. Jesus age com compaixão a sua nova família, família que se alegrará em sua presença quando Ele ressuscitar. E não é exatamente assim que vivemos, irmãos, que a igreja vive? Não com medo da morte que nos separará um dos outros, mas na confiança e esperança que por causa da ressurreição nós estaremos unidos para sempre. E nesse dia, meus irmãos, à sombra da cruz, à beira da morte de Cristo, nasce uma família. Jesus olha para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho. Em seguida olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Maria e o discípulo amado são parte da nova família de Deus. E onde há apenas 3 ou 2 reunidos em nome de Jesus, Jesus não está ausente. Ele está no meio deles, fazendo com que vivam como irmãos e irmãs, mães e filhos, uns dos outros e de Jesus. Uma família, filhos do nosso Pai Celestial. Amém, meus irmãos.